Feliz com Jesus, dá glória a Deus, aleluia. Quem trouxe Bíblia, abre a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7 e versículo de número 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12. Enquanto você encontra, quero louvar mais uma vez, irmão, a Deus por estar nesta casa de oração pela terceira quarta-feira. Me sinto já em casa, né, irmão? Glória a Deus, aleluia, oh glória. Pastor Luciano, um grande homem de Deus. Esses 3 dias, essas 3 oportunidades que o Senhor nos concedeu, pude perceber coisas boas, coisas maravilhosas e grandes homens e mulheres de Deus aqui neste lugar, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, meu pastor. Amei o Senhor de graça, amém? Mora no meu coração e não paga aluguel. Os levitas, que Deus abençoe os pastores, os obreiros, meu amado. Que igreja abençoada. Vira para seu irmão e fala: você é privilegiado. Pode ser mais forte, fala para ele: você é privilegiado de ter Deus como seu Deus e ter uma igreja maravilhosa dessa e um pastor desse. Glória a Deus. Quem pode adorar a Deus? Aleluia. Dá uma salva de palma a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe os levitas, que Deus abençoe levita. Quem achou o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12? Só um amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui que é mais. Está escrito: então tomou-se Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus está aqui. Eu sinto a presença dele nesse lugar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando nós olhamos o livro de Samuel, nós entendemos uma palavra que aperta o povo de Deus por alguns instantes. Mas no termo desta mensagem, eu acho lindo nesta palavra profética, que Deus tem algo por especial na vida de algumas pessoas que adentraram dentro desta casa. Que essa mensagem serve de resposta para alguém que adentrou dentro desta casa com dúvida. E no decorrer da mensagem você vai entender aquilo que o Deus dos céus quer falar com a igreja nessa noite. Uma palavra que por esses dias, meditando Deus falou profundamente no meu coração e me trouxe uma revelação profunda e um entendimento sobrenatural desta palavra. E nessa noite eu quero fazer você entender tudo aquilo que Deus falou comigo. No início dessa mensagem, eu senti Deus o apertando, mas para Ele mostrar que no final dela tem coisas grandes para a igreja. Quando nós olhamos o livro de 1 Samuel, nós entendemos que o povo de Israel se tornou um povo muito perseguido pelos filisteus. Os filisteus se cresceram tanto contra os povos de Israel, que a afronta era dia e noite contra o povo de Israel. A Bíblia diz que Samuel, chega um certo dia, ele vai dar uma ordem de batalha para o povo de Israel enfrentar os filisteus. Mas dentro do contexto bíblico nós entendemos que havia 3 sacerdotes. Um tinha por nome Eli e os seus 2 filhos, Ofni e Fineia. Nós entendemos que os 2 filhos de Eli faziam tudo aquilo que desagradava aos olhos do Senhor, dentro da casa ou do santuário do Deus vivo.
A Bíblia Sagrada vai relatar que o povo de Israel, sendo afrontado pelo povo filisteu, a Bíblia diz que uma ordem de batalha, uma ordem de guerra foi dada. E a Bíblia Sagrada diz que o povo de Israel, quando foi iniciada esta batalha, o coração se alegrava. Por quê? Porque Deus, quando estava numa guerra com o seu povo, não tinha aquela palavra de derrota, mas por causa de Ofni e Finéia, o povo, ao perceber que quando entrara nesta guerra, o povo de Israel vai começar a perecer, o povo de Israel vai começar a perder a guerra, por causa de Ofni e Finéia, que fazia tudo aquilo que se desagradava aos olhos do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que a ordem de batalha foi dada, e a Bíblia diz que a guerra vai acontecer no capítulo de número 4, e o povo de Israel vai começar a perecer, o povo de Israel vai começar a perder, ao ponto que 4.000 homens vai morrer, vai perecer. E a Bíblia Sagrada diz que vai dar uma pausa nesta guerra, e o povo agora vão se afastar da guerra, e um vai olhar para o outro dizendo: porque nos feriu o Senhor nesta guerra, porque o Senhor feriu o nosso povo nesta guerra, não sabendo eles que era por causa do pecado de Ofni e Finéia. O povo agora vai olhar para eles e dizer: nós só perdemos agora esta batalha porque nós deixamos a arca que estava em Siló. Então vamos pegar a arca do Senhor, que representa a presença de Deus, e vamos trazer para a guerra, para que o Senhor venha entregar a vitória. A Bíblia diz que eles vão pegar a arca, eles vão pegar a presença de Deus e vão trazer para o meio da guerra. Pregador, eles vão vencer a guerra, pregador, trazendo a presença de Deus, pregador. Eles vão agora triunfar sobre esta guerra. A Bíblia Sagrada diz que agora o povo de Israel pega a arca e vem trazendo para o meio da guerra, porque a batalha vai iniciar de novo. E quando traz agora a arca do Senhor, os filisteus vão ficar amedrontados, mas a Bíblia Sagrada, ela vai relatar que o povo de Israel não vai vencer. O povo de Israel vai chegar com a arca, que representa a presença de Deus, mas eles vão perecer. Por quê? Porque o pecado de Ofni e Finéia era muito grande. Mesmo com a presença de Deus, Deus não ia dar vitória para aquele povo. Por quê, pregador? Porque Deus entendia que o pecado não poderia triunfar sobre a vitória em Deus. O pecado afastava o povo de Deus, o pecado se distanciava da presença de Deus. Mas, pregador, a presença estava sim, a presença estava, mas a presença estava. Deus só manifesta quando Ele quer manifestar. Deus só opera aonde Ele quer operar. Deus está dizendo: eu não vou operar nesta guerra aí não. Por quê? Porque o Ofni e Finéia está pegando, mas aonde tem um povo que é diferente, Deus desce, Deus desce, Deus desce. Se aqui tem crente diferente, levanta a mão para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Eu nunca vi na Bíblia Sagrada o povo de Deus perder guerra andando em santidade. Eu nunca vi dentro da Bíblia o povo de Deus perdendo guerra sem trocar o Deus de Israel. Não.
A Bíblia diz que Deus entregou na mão dos medianitas porque trocou os deuses. Deus entregou na mão dos filisteus porque trocou. Mas aquele que persevera no Deus de Israel, ele não perde batalha. Pode levantar 11.000 demônios, 1.000 cai ao teu lado, 10.000 cai à tua direita, mas a igreja, ela não cai, ela não cai, ela não cai, ela não cai. Só quem pode adorar, adora. Olha para mim, isso aqui é lindo. A Bíblia diz que pega a arca do Senhor, meu pastor, coloca sobre os levitas. Ofne e Finéia vem com a arca, de peito aberto, dizendo: vamos que nós vamos vencer. E vivendo uma vida de qualquer jeito. Vamos que nós vamos triunfar. E vivendo de qualquer jeito. E o que acontece, pregador? A Bíblia diz que a guerra está acontecendo. 30.000 homens vão perecer de Israel. Estou falando de Israel. A Bíblia diz que Ofne e Finéias também vão morrer, vão perecer. Os filisteus estão vencendo a guerra, porque a ordem de batalha foi lá em Ebenezer, e o povo de Israel está perecendo. Os povos de Israel estão morrendo. Agora sai um benjamita da guerra e vai à cidade de Siló para falar que o povo de Deus está perecendo. Quando ele entra dentro da cidade, que começa a exclamar dizendo: olha, os filisteus estão vencendo a guerra, a cidade entra em alvoroço. Eli está na porta do templo, não enxerga mais, já está avançado em idade. A Bíblia diz que aquele jovem vem até Eli. Eli olha para aquele jovem e diz: jovem, o que foi que aconteceu na guerra? O que é que está acontecendo? Me fala tudo. O jovem olha para Eli e diz assim: Eli, perdemos a guerra. Ele olha para o jovem sem enxergar e diz: o que foi que mais aconteceu? Ele diz: Ofne e Finéia, teus filhos morreram. Ele agora pergunta: e o que foi mais que aconteceu? Os filisteus levaram a presença de Deus. A arca do Senhor foi tomada. Ele cai da cadeia, quebra o pescoço e morre. Olha para mim. Quando fala para Eli que perderam a guerra, Eli está sentado falando: tá bom, meu filho. Mas fala mais, o coração de Eli se entristece. Os seus 2 filhos morreram. Eli se entristece, mas ele diz: fala mais. E quando faz menção na arca do Senhor, dizendo: a arca do Deus de Israel foi levada pelos filisteus, ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre. Porque Eli passa uma instrução muito linda para a igreja: eu consigo viver sem o exército, eu consigo viver sem os filhos, eu consigo viver sem ouro, eu consigo viver sem prata, mas sem a presença não dá. Sem a presença não dá. Sem a presença, quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? É a presença, é a presença, é a presença. O salmista Davi falou: não me lance fora da tua presença e não retire de mim o Espírito, quem quer, 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 adora, 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 adora.
A coisa mais importante para a igreja é a presença. É a presença. Só quem quer ela levanta a mão para receber. Recebe, 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 recebe. Vai. Eu peço a Deus que tu entenda hoje tudo aquilo que o Senhor vai falar através da minha boca. A coisa mais importante que o pregador tem é a presença do Espírito Santo. Eu não troco, eu não vendo, eu não dou. Ele me emprestou essa presença, e eu vou carregar comigo até o último dia da minha vida. É a presença de Deus, é o Espírito Santo. O céu se abriu, pastor. Quem vem para receber vai receber. Vai pegar, pega, 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 vai. Olha para mim, por favor. Você só vai me ver pregando Bíblia. Está escrito. O homem fez menção que o exército de Israel tinha perdido. Ele olha para eles, mesmo sem enxergar, e diz: fala mais. Ele faz menção que Ofni e Finé, os dois filhos de Eli, morreu. Ficou triste, sim, mas olha o texto. E o coração de Eli palpitava, olha o texto, com pensamento na arca do Senhor. E quando o jovem faz menção que a arca do Senhor é tomada pelos filisteus, ele entende que melhor é morrer do que viver sem a presença. Oh Jesus, oh Jesus, eu vou gritar no coração de alguém aqui. Ele entende que é melhor morrer do que viver sem a presença. Ele entende que é melhor viver sem dinheiro do que sem a presença. Ele entende que é melhor do que viver com carro novo do que sem a presença. Porque a presença é a coisa mais preciosa que você tem. Que você tem. Que você tem. Que você tem. É a presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Olha para mim. E a esposa de Finéias, Bíblia, ao ouvir que o seu marido, o seu cunhado foi morto, e que o povo de Israel perder a guerra, e ao ouvir falar que a arca do Senhor foi tomada, ela estava grávida. Desmaiou e veio a dor do parto, e aquela criança nasceu. Mas a mulher de Finéias, ela acorda por um instante para depois morrer. E olharam para ela e disseram: olha, você deu à luz a um filho. Antes de você morrer, coloca o nome no filho. Toda mãe vai entender do que eu estou falando.
Se o marido, se a esposa morre no parto, ou o marido já morreu, eu vou botar o nome. Se era Pedro, vou botar Pedrinho. Se era João, vou botar Joãozinho. Por quê? Para lembrar do falecido, para lembrar da falecida. Ela olha para aquelas parteiras e diz: não, coloca o nome Icabô, que significa se foi a glória de Deus. Sabe o que ela estava dizendo? Enquanto olhar para o meu filho, vai dizer que a presença de Deus volta, 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 que a presença de Deus volta. Vai voltar, vai voltar. Só quem quer, só quem quer, só quem quer. Tua presença, meu prazer. Tua presença, tua presença. Segura. Olha pra mim. A mulher está dizendo: coloca o nome Icabô, porque a presença de Israel foi embora. A presença de Israel foi tirada do seu povo. A presença de Israel, o seu povo perdeu. E por que colocar esse nome Icabô? É para lembrar que Israel já triunfou. É para lembrar que Israel já foi cheio da presença. É para lembrar que Israel já foi impactado. E nos dias atuais, pregador, tem muito Israel que já perderam a presença. Tem muito Israel que não tem mais. Mas eu tenho uma notícia. Deus está dizendo: vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Pregador, eu tenho muito dinheiro, mas não tenho a presença, não tem nada. Pregador, eu tenho um carro de luxo, mas não tenho a presença, não tem nada. Pregador, eu sou pobre e não tenho dinheiro, mas tenho a presença. É rico, 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 é rico. Meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E que la mancho gloria céu. E que mancho que me dá o céu. Por amando que me dere pa furia. Ele pancho pro pequena rábia. E bla 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 copo pequeia. Ele me deu pianjuri que me céu. Céu que me propia terra. Te placodoa. Te placodoa. É papa calabara chure pro mirar a céu. Ela tá. Ela tá. Ela tá. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Recebe. 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 Recebe.
não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Grave a som de E dá-se. A riqueza maior não está por fora. A riqueza grande não está fora. Valoriza o que está dentro. Valoriza o que está dentro. Ah, presbítero! E quem não tem nada por fora, se ele for rico por dentro, valoriza o Espírito Santo. Valoriza o Espírito Santo. Valoriza o Espírito Santo. Maranata, Maranata. Se eu não tiver casa aqui, eu tô lá. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Segura. 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 Isso aqui embaixo é consequência daquilo que os fica tranquilo. Busca primeiramente o reino. Zela daquele que está dentro de você. Ouro não compra, prata não compra. Não. Não existe valor. E se eu fosse desbuiar a Bíblia inteira aqui, quando Pedro e João chegam na cidade, que coloca a mão, o povo é cheio do Espírito Santo, Simão, um que fazia mágica, disse: quanto é? Pedro disse: não é comprado. Qual é o valor do dono? Não é comprado. E como eu faço, Pedro? É simples. Radar a céu. Eu vim pregar para quem tem nessa noite. Eu vim pregar para quem é cheio. Eu vim pregar para uma geração pentecostal. Aqui é uma igreja pentecostal. Só quem quer mais dessa presença, levanta a mão esquerda, levanta a direita, enche o pulmão. Adoro. Como fogo líquido queimando até você voltar. Olha para mim. A Bíblia diz, deixa eu correr. A Bíblia diz, rapaz, essa palavra está ardendo dentro, Espírito Santo. Estou tentando prosseguir a mensagem, mas toda hora meu coração, Espírito Santo, 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 vem, 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 vem. Olha para mim. A Bíblia Sagrada diz que a arca do Senhor está agora com os filisteus. Colocaram junto de Dagon os seus deuses e foram dormir. Levantaram de madrugada, Dagon estava se prostrado de frente da arca. Levantaram Dagon e colocaram lá. No dia seguinte, quando olharam, estava se prostrado, sem a cabeça, sem as mãos.
os demônios se prostram. É Deus, é Deus. Ora muito por mim, irmão. Mas pensa num cabo que tem pregado. E eu falei para Deus, vou continuar na verdade. Aí estão se levantando da esquerda, direita. Eu digo, corta minha cabeça, a palavra vai ser pregada. Olha para mim. Deus agora coloca uma grande hemorroida naquele povo, que o clamor do povo sobe até o céu. Aí já olharam e disseram, não podemos ficar com a arca desse Deus vivo aqui. Manda para Gade. Mandaram para Gade. Chega em Gade, a mão de Deus pesa. Diz, não, nós não queremos essa arca. Manda para Ecrom. Antes de chegar em Ecrom, o rei se levanta e diz, não. Eu não quero essa arca do Deus vivo aqui não. Vai matar nós. E o que é que vamos fazer? Chama os 5 príncipes. Isso aqui é lindo. Os príncipes vêm e dizem, o que é que vocês querem? Não, essa arca não pode ficar com nós. Por quê? A presença de Deus só se faz presente quando Ele quer. E o que é que nós faz? Vamos mandar a arca do povo de Israel de volta. A arca é do povo de Israel. Eles perderam a presença, mas é deles. Vamos mandar essa arca de volta. O povo está precisando dessa presença. Oh glória. Olha para mim. E o que é que nós temos que fazer? Faz 5 hemorroidas de ouro, 5 ratos de ouro, prepara 2 bois novos, coloca a arca em cima e manda de volta como oferta, para Deus tirar a mão sobre vós. Sim. Preparar os 2 bois, preparar as 10 ofertas de ouro, colocar a arca em cima do boi e disse para os príncipes dos filisteus, já fizemos tudo, pode mandar de volta. Aí os príncipes dizem, não, ainda falta uma coisa. Bíblia. Tá as facas, tá os ouro, tá a arca em cima. O que é que falta? Tá o ouro, tá as vacas e tá a arca. Só que vocês, filisteus, tem que dar glória a Deus. É Bíblia. Não sai para devolver. Não. Vocês, filisteus, vai abrir a boca e vai dar glória ao Deus de Israel. Que Deus é esse? Que até os inimigos têm que adorar. Coloca a arca em cima. Eles não desviam nem para a esquerda e nem para a direita. Os bois vêm retinho. Quando chega no termo de Bet-Semele, estava o povo de Israel pegando a saga dos trigos. Quando olha a arca, diz, paramos de trabalhar. Por quê? Porque a presença de Deus voltou, agora tem festa. Quando a presença de Deus chega, pega os bois, sacrifica a Deus, pega a arca e vai começar a festa. Só que tem um porém. Algum deles implanta palavras ruins no coração dos outros e diz, não, vamos olhar para ver o que tem dentro da arca. Pega a arca, olha para o que tem dentro, e Deus estende a mão e mata muitos. Eu falei, meu Senhor, só queria que a presença voltasse para o povo de Israel. A arca voltou. Por que o Senhor matou tanta gente? Ele disse, simples, meu filho. A arca representa a minha presença. A minha presença não é para ver. Se tivesse 2 que pegasse comigo, se tivesse 3 que pegasse isso aqui. A presença não é para ver. Ai, deplácia. A presença é para sentir. Deus não te trouxe para tu ver nada, é para tu receber. A presença, a presença, a presença. Vai. Olha para mim. Deus vai e mata muitos. Aí esse texto eu acho lindo por demais. A arca de Deus fica lá embaixo.
Aí o povo diz: nós não pode mais tocar nessa arca. Aí Samuel chama Samuel. Aí Samuel disse: o que foi que aconteceu? Não, abrimos a arca, Deus matou e agora a arca ficou lá embaixo. O que nós faz agora, Samuel? Simples. Chama o povo de Kiriat Jearim, Abinadab, e fala para eles descer para fazer a arca subir. Quando chega o povo de Kiriat Jearim, Samuel diz: ó, a arca está embaixo. A arca está descer para fazer a arca subir. Que expressão linda. Quando eu vi isso aqui, Deus falou comigo na hora. Ele desce para buscar a arca. Quem está olhando para ele está dizendo: para que descer? Por que descer? Para que tanto isso? Começa a criticar quem está descendo. Mas o que eu acho lindo, imagina o pastor Leandro descendo para buscar a arca. A arca representa a presença de pastor Leandro. Está descendo para buscar a arca. Para que Leandro descer tanto? Critica, fala que não vai muito longe, fala que vai parar, a prova vai derrubar, mas eu estou descendo. Só ouvindo, mas eu estou descendo. Só ouvindo, mas eu estou descendo. Só ouvindo. Mas quando eu chegar lá embaixo, que eu pegar a presença ou a arca, tudo que desce tem que subir. Ai, meu corpo arrupiou. Tudo que desce tem que subir. Eu posso ter descido sendo humilhado, mas quando eu pegar a presença, sai da frente. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Eu vou subir cheio, 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 cheio da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá. Irmão, eu estou descendo, estão me criticando, desce mais. Irmão, eu estou descendo, estou falando muito, desce mais. Mas por favor, quando tu pegar essa presença lá, quando tu se encher desta presença, não sobe caminhando, não. Sobe correndo. E quem passar pela frente atropela. Mas cheio, 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 cheio da presença de Deus. Olha para mim. O povo de Israel, ele vai ficar sem a arca agora 20 anos. Vai levar para a casa de Abinadab. Todos vocês conhecem a história. Samuel agora vai tomar a palavra, um jovem, e vai dizer: povo de Israel, pega isso aqui, irmão. Volta ao Senhor, joga os seus deuses fora e Baal, desfaz desses deuses e volta para a casa do Senhor. A um se levanta e diz: se nós jogar os nossos deuses fora, Deus vai nos livrar da mão dos filisteus? Sim, joga os deuses fora, mas tem um porém: congregai em Mispa, e eu orarei a Deus por vós. Preste atenção. Eu falei no início que o povo de Israel só perdia a guerra quando estava rejeitado e adorava outros deuses. Ele pega os seus deuses, joga fora e vão para Mispa. Aí olha o texto, capítulo 7. Ele se ajoelha, jejua, ora e joga água nos pés do Senhor. Fala comigo, pregador, e o que é água nos pés do Senhor?
chorava diante do Senhor. E eles agora estão buscando ao Senhor. Irmão, cessa a guerra quando busca ao Senhor? Não. Só que tem diferença de estar com o Senhor e não estar. A guerra com o Senhor é travada, mas você tem vitória. E a guerra sem o Senhor trava e você perde. Preguei no início, Ófine e Finéias morreram porque estava longe do Senhor. Agora olha para mim. O povo de Israel estão se prostrado, orando e buscando ao Senhor. Os filisteus, ao saber que o povo de Israel estão buscando a Deus, os maiorais se levantam e dizem: vamos até lá, na casa de Deus, destruir o povo de Israel. Eu falei que tem diferença, sim ou não? O povo de Israel está se prostrando. Quando eles ficam sabendo que os filisteus estão vindo, eles ficam temorosos. Samuel diz: ei, continua buscando ao Senhor. Eu vou pegar um cordeiro. A guerra é diferente agora, irmão. Vou subir em cima do monte. Eu vou orar ao Senhor. E vocês permanecem. Agora olha para mim. Que confiança era essa? O povo de pé morreu 34 mil. Se lembra no início que eu preguei? Agora o povo está de joelhos dobrados, sem arma, sem nada. Samuel diz: não levanta nem para guerrear, fica de joelho. Hoje eu entendo aquele hino que é cantado: é de joelhos que eu vou lutar, é de joelhos que eu vou vencer. Olha para mim. A guerra é diferente, fica de joelho. Irmão, o texto diz, Bíblia, que os filisteus chegam até na porta. Depois você lê. Só que a guerra não era mais contra o povo de Israel. A guerra agora era com o dono do povo de Israel. Alguém pegou. Então vou te passar as instruções. Pega se você quiser. A tua guerra não é com espada. A tua guerra não é com lança. A tua guerra não é com revólver, não é com faca. A tua guerra é com joelho. É com a pressão. Segura. Eu ainda vou pregar. Segura. O povo chega e eles estão aonde? De joelhos dobrados. Que confiança. A Bíblia diz que ele chega até na porta para acabar até a campanha que está rolando 3 quarta-feira. O texto diz, tocador, que Deus pega eles na porta da congregação com as mãos e aterra eles. No meu ninguém toca. Naquilo que é meu nem se aterra os filisteus. Aí sobrou um pouco de longe. Aí Deus dá ordem dizendo: agora sim, o povo se levanta e vai guerrear. Chega até Ebenezer. Bota aquela palavra que nós lemos. Chega até Ebenezer e destrói o povo filisteu. Deixa a palavra. Então tomou-se Samuel e após entre Mispa e Sei. Ele não clamou, ele fez o quê? Chamou, ele fez e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu falei que essa mensagem no início assustaria, mas depois Deus mostraria o roteiro. Aonde foi que o povo de Israel foi ferido? Ebenezer, Bíblia. Aonde foi que o povo de Israel morreram? Ebenezer. Aonde foi que o povo de Israel passou vergonha? Ebenezer.
Aonde foi que o povo de Israel foi massacrado? Ebenezer. Agora dá um nó na cabeça. Por que Samuel vence a guerra e decide escrever esse versículo? Porque esse versículo é versículo chave. Então tomou-se Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou Ebenezer, chamando Ebenezer, 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 chamando. Quando o povo chega, ele diz: Ebenezer, até aqui te ajudou o Senhor. Não entendi, pregador. Vou te explicar. Samuel está chamando o povo para dizer: no lugar que você foi derrotado, não precisa trocar de trabalho não, tá? No lugar que foi envergonhado, vem para Ebenezer. No lugar que disse que você perdeu, vem para Ebenezer. Samuel estava chamando o povo de Israel para mostrar a diferença, quem tinha Deus e quem não tinha. Samuel está dizendo: em Ebenezer você perdeu a guerra, né? Então vai ser em Ebenezer que Deus vai te dar vitória. Foi derrotado. Deus está dizendo: não saia da onde você está. O lugar de vergonha, o cenário de derrota, oxi, 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 vai ser lugar de vitória, de vitória, de vitória, de vitória, de vitória. Quem quer, quem descanso. Olha pra mim. Pregador, eu vou sair de lá porque lá eu fui envergonhado. Pregador, eu vou sair de lá porque lá tomaram o meu exército. Eu vou sair de lá porque lá eu perdi. Deus está trazendo algo para a vida de alguém aqui, dizendo: o lugar de fracasso vai ser o lugar de vitória. O lugar que olharam para você e disseram: você não vai conseguir, Deus está dizendo: permanece em Ebenezer, permanece. Eu confesso que no início da mensagem eu falei: Deus, toda vez que eu vou pregar tem um propósito, tem uma palavra. Deus está dizendo: eu vou falar com a igreja, mas tem uma pessoa que é por especial. Que manto fore céu e abadaraia. Ele está dizendo assim para tu, moça, que o Espírito Santo é a coisa mais preciosa que você tem. E ele diz: eu sinto saudade de você, mas fica tranquila que Ebenezer hoje chega na tua vida. Tem alguma obreira aqui? Tem alguma obreira aqui para vir aqui? Tem alguma obreira? Tem alguma? Vem, cantora, vem, tem obreira. Deus está dizendo assim: perca tudo. Segura um pouquinho, obreira, segura um pouquinho. Pode ficar aqui, calma, segura. Deus está dizendo: perca tudo, mas não perca a minha presença. Tu sabe da onde eu te ranquei. Tu sabe o que eu tenho na tua vida. Tu sabe do projeto que eu tenho na tua história. E Deus está dizendo: hoje, Ebenezer, Deus vai restituir tudo que o diabo tomou. E Deus te trouxe aqui nessa noite. Não sei se tu congrega aqui, não sei aonde tu congrega, aonde tu mora, mas Deus disse que precisava te abraçar.
Não é a obreira que vai te abraçar, é Deus. Se põe de pé, deixa Deus te abraçar. Abraça ela, obreira. Abraça, 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 abraça. Ele está aqui, pastor. Ele está aqui. Quem quer ele? 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 E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Segura. Eu não sou pregador de revelação, eu acho lindo esse dom. Mas hoje Deus quer me usar, eu vou deixar. Ebenezer, até aqui te ajudou o Senhor. Quem saiu falando, quem saiu defamando este lugar e teu nome, eu conheço a tua história, eu conheço o teu nome, eu sei quem és tu na minha presença. E assim eu te digo, a batalha você não vai pelejar. Eu digo, permanece de joelho, que a partir de hoje eu estou na tua frente pelejando por ti. Nessa peleja não terás. Eu pelejo. Quem quer ele? Quem quer ele? Segura. Samuel, homem de Deus, ele está chamando o povo para mostrar para o povo que o lugar de fracasso ele pode mudar, que o lugar de perca ele pode mudar, que o lugar de derrota ele pode mudar. Então nessa noite eu vim profetizar para um povo. Quem tem mão para levantar? Segura a mão. Quem tem mão, segura. Eu estou aqui como boca de Deus. Eu sou pó, sou cinza, barro, pecador. Mas o Deus que está falando na minha boca é grande. Levanta a mão. Deus está falando para uma multidão nessa noite. Tem alguém que colocou até de pé. Que no lugar de fracasso Deus vai fazer você triunfar. No lugar de derrota Deus vai fazer você vencer. Segura a mão, isso é para quem crê. No lugar onde diz que você não iria conquistar, Deus está fazendo conquistar. No lugar que você foi derrotado e envergonhado, hoje Deus está pegando na tua mão, colocando de pé e dizendo: eu vou te honrar. Ebenezer. Segura. Segura. Agora o lindo é isso. Ebenezer quer dizer que Deus vai trazer tudo aquilo que perdeu para vencer. A palavra Ebenezer em hebraico significa pedra de ajuda. A palavra Ebenezer em hebraico significa... pode ser mais forte. A palavra Ebenezer em hebraico significa... Eu queria falar de várias pedras, mas me deixa falar pelo menos de umas. Posso? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Diz Jesus: eu sou a pedra rejeitada por vós. A palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. Então Deus, Ele se coloca como a pedra. Jesus, Ele se coloca como a... Aí muitas das vezes nós lemos o texto e não entendemos. E eu gosto de mastigar esse mistério que é chamado Bíblia. Porque Deus me mostrou várias pedras e Deus falando: meu filho, explica para aquele povo. Mas eu quero explicar uma. A Bíblia diz que Jacó vai sair fugitivo do seu irmão, e ele vai chegar a um lugar aonde o sol já estava posto, sim ou não? E ele vai pegar uma pedra e vai fazer como... E
E o que é lindo, tem uma revelação tremenda dentro desse texto. Porque quem não chegava cedo na cidade, 6 horas fechava a cidade. E Jacó correu naquele deserto querendo chegar em alguma cidade. Mas quando ele chega à cidade, as portas da cidade estavam fechadas. Mas o que eu acho lindo é que quando fecha as portas da terra... Só que eu não posso sair da mensagem, deixa eu voltar. Mas pega isso aí. Quando as portas da terra fechar para você, as portas dos céus estão abertas. E tem anjo subindo e descendo. Tem alguém pegando. Olha para mim. Jacó chega e pega uma pedra e faz como trave. E quem olha o texto diz: como é que um cara cansado deita numa pedra e consegue dormir e ainda sonha que tem uma escada embaixo até o topo do céu? E eu conversando com Jesus, Jesus disse: meu filho, ali não era uma pedra. Eu falei: quem era, Jesus? Jesus disse: era eu. Eu estava sentado, Jacó estava com a cabeça em cima. Ai, pedra que ajuda. Olha para mim. Estava sentado e eu passando a mão na cabecinha dele, dizendo: não tema, eu sou a pedra que ajuda. Além de estar no meu colo, tem anjo descendo, tem anjo subindo, tem anjo descendo, tem anjo subindo, tem anjo, tem anjo, tem anjo, tem anjo, tem anjo, tem anjo. Você está no colo dele. Ele é a pedra. Olha para mim, vou finalizar, irmão. Lendo esse texto, pastor, eu fiquei me perguntando: como é que Josué, ele luta com 5 exércitos, a mesma coisa de 1 milhão com 10, e ele consegue vencer a guerra? Olha para mim. O sol se para e cai o que do céu? Quem sabe? Cai pedras. Cai o que do céu? Ebenezer significa pedra de O interessante que naquela batalha caía tanta pedra do céu que não acertava em um israelita. Ah, tu perdeu de dar um glória. Só acertava no exército inimigo. Sabe o que Deus estava dizendo? Enquanto tu estiver batalhando na terra, Josué, eu como pedra de ajuda vou entrar na guerra. Alaia canarabiachúria. As pedras caíam, matavam o exército inimigo. Sabe o que Deus está dizendo? Essa batalha não é tua, mas a pedra hoje entra. Ebenezer, 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 Ebenezer. Oh glória, oh glória, oh glória. Olha para mim. Quem entendeu essa palavra? Cada vez que eu ministro a palavra de Deus, eu aprendo algo. Foi 3 quarta-feiras, tem nem como esquecer. Tem nem como. A primeira quarta-feira eu preguei sobre o pão vivo que desceu do céu. Quem lembra? A primeira quarta-feira eu preguei sobre o pão da terra e o pão do céu. O diabo oferecia o pão da terra para Jesus, né? Aí Jesus rejeita o pão da terra porque tem pão no céu. Porque pão da terra não alimenta crente, mas o que alimenta crente é pão do céu. A segunda mensagem eu preguei sobre Apocalipse, sim ou não? Sobre a igreja. Para o crente que guarda a palavra e guarda o nome de Jesus, ele é abençoado com a porta aberta, Apocalipse 3:8. Ele é abençoado com a porta fechada, 2 Reis capítulo 4. E se a porta aberta não der, a porta fechada não der, Deus decide lá em Malaquias abrir as janelas dos... Quem estava aqui recebeu a mensagem de hoje, essa que não tem como esquecer. Amém, glória a Deus. Amado, eu rogo os irmãos pelas orações dos irmãos.
Amém. Que Deus possa abençoar. Vou estar orando pelos irmãos por esse ministério. Amei esse ministério. O pastor Luciano, para mim, é um canal de bênção. Que Deus continue te honrando nessa terra, essa igreja. Esses levitas, meu irmão, pregar é gostoso. E quando Deus quer usar e ainda usa uns levitas desses aqui, meu irmão, isso é bênção. É bênção. Eu tenho por costume de pregar de quarta até domingo. Acho que já tem umas 5 semanas. Eu falei até para minha esposa que eu cansa. Mas é Deus que dá graça, irmão. Saí daqui na quarta, aí preguei na quinta, sexta-feira eu estava no Adriano K6, aí fui no sábado lá pro Ceilândia. Meu irmão, só o caco. E eu trabalho, tá? Não vivo da obra não, irmão. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Guarda essa palavra, irmão. Que Ebenezer hoje, a moça ainda hoje está de pé chorando. Deus está usando tremendamente ali. Essa palavra vai despertar muitos hoje. Irmão, pessoas que têm medo de pregar a palavra, eles terminam não fazendo aquilo que Deus quer. Eu prefiro ficar sem agenda e pregar a palavra, de que tem muita agenda e está enganando as pessoas. Eu não prego para fazer agenda, hora nenhuma, irmão. Você nunca vai me ver pregar para fazer agenda. Posso pregar na igreja que for. E teve esses dias que eu preguei, tinha 7 pessoas na igreja. Aí o irmão chegou e disse: irmão, mas tu deu lugar. Eu falei: para mim não tem diferença de 1 milhão para 7. A palavra é a mesma. Eu vou trocar de sermão porque esse era para 1000 pessoas e esse era para 10. Não tem isso. É o que Deus quer falar com a igreja. Estava conversando hoje com minha esposa. E Jesus está voltando, irmão. Nós não podemos enfeitar essas coisas. Leandro, e se você não tiver mais agenda, eu compro um som, compro um microfone e vou para a rua pregar, irmão. Mas eu prego a palavra. Eu gosto dessa igreja que tem liberdade. Tem igreja que eu já fui que eu não voltei mais, irmão. Me deram um tema numa igreja sobre a igreja de Corinto. Eu falei: meu Deus, eu amo tema. Eu tenho tema até outubro. Eu falei: vou estudar em cima. Eu só prego tema, irmão. Se me der, prega em cima. E a igreja de Corinto, para quem já leu, pastor Pedro pastor Luciano deu uma passada aqui boa. Mas a igreja de Corinto casava, olhava e dizia: não, vamos separar porque tem outra ali. A igreja de Corinto era complicada, irmão. Tinha 4 grupos: de Apolo, de Cristo, de Cefa e de quem? E o de Pedro. Aí eu olhava assim e disse: quem prega hoje? Jesus. Então não vou não, porque eu só gosto de Apolo. E quem prega hoje? Pedro. Não vou não, só gosto de Paulo. E quem prega hoje é Paulo. Não vou não, só gosto de Cefa. Era assim. É Bíblia, eu não saio da Bíblia. Não saio da Bíblia, é Bíblia. Ou seja, escolhi o que iria comer. Fora os grupos, que tinha o grupo dos grandes e o grupo dos pequenos. Irmão, e eu preguei conforme a palavra era. Eu já não gosto de Bíblia. E falar a verdade é comigo mesmo que doa. E eu amei essa igreja que o pastor dá liberdade para pregar, irmão. Ele nunca chegou em meu ouvido falando 10, 15, 20 minutos, não. E ele nunca chegou, já cheguei em igreja e falou: irmão, aqui os irmãos gostam do mistério e tudo. Eu falei: quer que eu prego? Porque eu vou pregar o que Deus mandar. Se não, chama para o gabinete, eu vou na hora. Como é? Sento, irmão, por incrível que pareça, tinha até gasto. Que benção, agora está na hora de pregar, tá? Quer que eu pregue? Prego. Então, meu irmão, é Bíblia. Palavra é essa que salva, irmão. Então, irmão, não faça rodete, não. Pregue isso aqui, amém? Que Deus abençoe o Luciano. Dá uma salva de palma a Deus e obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Quem está abençoado por Jesus, irmãos? Que bênção, né, irmãos? Que palavra tremenda. Louvado seja Deus. Quem quer que o pastor Leandro volte aqui, irmãos? Se preparar, né, irmãos? Em nome de Jesus. Amanhã, se Deus permitir, eu não sei quem prega aqui amanhã. O Diogo, o diácono Diogo prega. Sexta-feira, a pastora Liliane, ela queria pregar só uma sexta, mas Deus tocou no coração dela, né, irmãos? Foi uma bênção sexta-feira aqui, irmãos. Mulher de Deus. Sexta-feira, sábado, culto de oração. Unificados, irmãos. Sábado nós temos um culto com todos os departamentos da igreja, irmãos. Vai ser uma bênção, irmãos. Em nome de Jesus.
missionária Vanessa, irmãos, bênção, é céu na terra, viu, irmão? Ela veio aqui uma vez, irmão do céu, bênção de Deus. Conhece ela, pastor Leandro? Missionária Vanessa? Não sei onde ela, se ela de Taguatinga. Aí de Taguatinga, né? É uma bênção de Deus. E domingo nós estaremos aqui, se assim Deus permitir, e vamos prosseguindo a obra de Deus até Jesus voltar. Tem alguém para aceitar Jesus, reconciliar com Deus? Tem alguém? Não tem ninguém? Então que Deus abençoe você. Você que trouxe a sua oferta, o seu voto para ajudar a obra de Deus. Pegue nas suas mãos. A Geisa vai passar para mim aqui o envelope do dízimos. Você que é dizimista. Então, você que é dizimista. Eu vou entregar o meu dízimo. Você que não é, passa a ser, irmãos. Algo que chama a atenção da gente, assim, que pega muita gente, irmãos. Quando a gente vai ajudar a obra de Deus, irmãos. Amém? Hoje o irmão falou para mim assim: você é louco? Eu falei assim: rapaz, por quê? Né, irmãos, a gente está aqui, irmãos, 5.300 de aluguel. E a gente está indo para a igreja, irmãos, que é 6.000 reais o aluguel. Então só a despesa, irmãos, 11.800 reais só de aluguel. Irmão, eu vou falar um negócio para você. Eu acho bonita a minha esposa falando. Tá cansado? Nem começou? Eu cheguei em casa hoje assim, eu sentei e falei assim, não. Eu lembrei da Giz, eu tô 1%. Ela vai tomar banho, senão você dorme. Eu, calma. Irmão, se você parar muito, você vai, não vou fazer não. Eu nem abri a igreja, irmão. Se você pensar muito, irmão, só Deus, viu? E ontem eu fui num culto, irmãos, lá no Vale do Pedregal. Quem conhece o Pedregal aqui, irmãos? Irmãos do céu, eu fiquei maravilhado. Um povo muito humilde. E, irmãos, eu vi uma cadeirante, irmãos. Eu apaixonei nela. Eu falei, meu Deus, que linda, irmã Marta, uma cadeirante. Irmão, quando essa mulher pegou no microfone, é porque eu estou sem meu telefone, mas domingo eu vou colocar aqui para vocês verem, irmãos. Irmãos, quando ela pegou no microfone e ela começou a louvar, irmãos, eu não aguentei. A gente tem as duas pernas, os dois braços, a gente anda e a gente ainda murmura. Gente do céu. E aquela mulher passando profecia, revelação, louvando. Ela cantou 2 hinos que eu fiquei assim, ó. Eu falei, Riacho te espera. Riacho te espera. E aí eu olhei, eu vi quando ela chegou, né? Não sei se é esposo dela, não sei. Eu falei, senhora tem carro? Tenho, pastor. Então a senhora vai lá no Riacho. Né? Quando a pastora Eliane terminar, eu vou trazer ela aqui na sexta-feira, irmão. Assim, porque aquela mulher, é incrível, pastor, incrível. Você falar de amor, de dor, e você tá ali. Não vou nem falar, não, só vocês vendo. E eu saí de lá, irmãos, do Pedregal, era 11h10, porque eu estou numa campanha na madrugada, irmãos. Meia-noite no monte. Hoje é o último dia da campanha. Meia-noite no monte. Então eu comecei segunda, terça, hoje é o último dia dessa campanha. E eu tinha que estar aqui meia-noite, irmãos. Saí daqui 9h, cheguei lá 10, fiquei 1 hora, voltei para cá e fui para o monte, irmãos. Eita glória! Aí é como o pastor pregou aqui, irmãos, né? Se a gente quer vitória, a gente tem que estar de joelho, irmão. Tem que estar buscando, tem que estar, né, na unção de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. A Vanderléia vai passar colhendo a oferta, em nome de Jesus. Já estou com saudade, viu, pastor Leandro? Eu estou com saudade. Em nome de Jesus, vai voltar mais vezes, em nome de Jesus. Tá bom? E lá quando a gente abrir o ministério lá também, lá, o senhor vai dar um brado lá, viu? Em nome de Jesus. Ou numa sexta-feira. Calma, irmã. Vigia. Eu nem sei se eu posso fazer vigília lá, irmão. Porque assim, atrás, irmãos, é condomínio, tem moradores. Como eu não liguei o som ainda, por isso que eu não estou falando com vocês. E a gente faz muito barulho. Pastor Leandro, quando começa a pregar aqui, eu falo, fecha a porta. Irmãos, eu vou falar algo aqui, vocês podem até escandalizar. Mas eu fiquei triste que esse homem do bar fechou, irmão. O bar ali da esquina fechou. Fiquei triste, pastor. Diga por quê, pastor? Porque quando ele fazia barulho lá, nós dava glória a Deus aqui, irmão.
Era, irmão. E aí nós ficava aqui até 1h da manhã, irmãos. Nós fazíamos mini vigília. E agora a gente não pode fazer, irmão, porque agora é só os crentes. Fizeram baixo assinado para fechar o bar. E fizeram baixo assinado para fechar a igreja também, irmão. Vocês acham que não tem, não? Tem, irmão. Aí quando vinham falar aqui, eu falava, e o bar? Agora eu vou falar o quê, irmão? Não tem mais o que falar. Eu fiquei triste, irmão, né? Ô, Jesus, vai assim mesmo. Deus sabe todas as coisas. Então, lá onde a gente vai, eu estou crendo que vai poder fazer vigília, mas eu não tenho certeza ainda. Então, quando eu ligar o som lá, eu vou lá para o condomínio, lá para os fundos, para mim ouvir o som. Se o som for comportado, a gente vai fazer vigília. Se não, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu aqui nessa noite. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, nos leve em paz, nos guarda, nos livra de todo mal. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só agora, mas para todos sempre. Quem está abençoado, aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe. Amanhã tem ensaio com as irmãs, viu, irmãos? Karina, minha amiga de Tocantins que chegou. Vamos trabalhar para Jesus.